gente vai passar para a próxima pergunta. É. O Betão perguntou, por que todos e todas os anarquistas são pessoas lindas? É porque é a água. Sei lá, né? Ou É porque a seja, gente amor é livre, acho que está junto. da gente saber que a gente está fazendo um trabalho justo, né? Ou seja, eu acho que é isso. Eu acho que a tranquilidade da gente só pode, né? Porque. Pessoal, o Emerson, ele fez 2 perguntas aqui, mais ou menos, né? Que ele fala assim, até hoje não consigo compreender o anarcocomunista, e ele também pergunta, o que vocês acham do anarcocomunismo? Alguma de vocês é anarcocomunista para responder essa pergunta? Eu sou parcialmente, né? Tá, depois fala, Zoe. O que acontece é o seguinte, eu acho que talvez uma coisa que esteja complicando bastante ultimamente a compreensão do que é um anarcocomunismo é o fato de terem aparecido nesses últimos anos na internet umas criaturas chamadas ANCAPs. Aff, Maria, tu vai ter esse porra. Não, eu vou ter que tocar nesse assunto. A Zoe vai tocar no vespeiro. Eu vou tocar. Vai, Zoe, toca. Porque é o seguinte, porque é preciso esclarecer que ancapismo é uma aberração ideológica. Exato, é um Frankenstein. Tá? Porque isso é a primeira coisa para entender por que a gente chama de anarcocomunismo, enfim. Porque é o seguinte, nós compreendemos, porque diferente desses ANCAPs, essas anomalias presentes aí no circuito da internet, né? Eles querem um lugar sem Estado, mas com propriedade privada dos meios de produção. Sendo que quem garante a propriedade privada é justamente o Estado. E nisso, a nossa avaliação não difere tanto dos comunistas marxistas, porque a leitura marxista, nesse caso da propriedade privada dos meios de produção, está correta. A gente não nega esse ponto, entendeu? Então, se você quer o comunismo, porque o comunismo seria uma sociedade sem classes, e, portanto, se não tem classes, não há necessidade de um Estado para colocar uma classe diferente de outras, ou dar um suporte para uma classe específica em detrimento de outra classe. Então, o comunismo é isso. Basicamente, uma sociedade onde você não tem hierarquia e você não tem Estado, né? Porque o Estado fica desnecessário quando você abole as questões de classe, né? Todo mundo pertence à classe trabalhadora, ou seja, não existe o proprietário de fábrica, o proprietário de terras, o proprietário não sei das quantas. Existe um patrimônio ali que é coletivizado e é administrado pelas pessoas que trabalham ali. Ou seja, Sim. É basicamente isso. Agora, por que comunismo? Porque a gente se organiza em comunas. A ideia é você criar uma comuna onde essas questões da produção e da produtividade é feita de forma comunitária e pela comunidade e para a comunidade. Então, você extingue todas as questões ali, e é anarco porque o que nós nos diferenciamos dos comunistas, leninista e etc. E tal.
é que a gente acha que esse período de transição não é Não é tão necessário. necessário assim, entendeu? Se for necessário, não precisa ser 70 anos, como aconteceu na União Soviética, que depois volta tudo para o capitalismo. Exato! Ou seja, nadou, É. nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Não, e a gente tem provas históricas aí na Espanha, na Ucrânia, né? A Sim. Maquinovittina, a Revolução, a Guerra Civil Espanhola, né? Espanhol. Então, assim, aí os leninistas chegam pra gente e falam: A própria Guerra Civil mas Argelina. os anarquistas na Guerra Civil Espanhola, mas o fascismo ganhou lá. Aí eu falo pra eles assim: a União Soviética tá de pé até hoje, né? Tipo, eu dou uma tirada de sarro neles, assim, tipo, Ou sabe? seja, por que será que o fascismo conseguiu alguma coisa? Porque houve muitos aliados liberais, não sei o quê, tudo Você para imagina derrubar a um monte de país, imagina um monte de país atacando você ao mesmo tempo. Como que você faz? Pois é, a Espanha foi um caso extremo, né? Sim. Então é bizarro. Aí o que acontece? Mas que teve a revoluções gente... libertárias de pé até hoje. Zapata no México. Inspirações anarquistas, né? Agora, por que a Inspirações. gente chama anarcocomunismo? Por que a gente coloca esse hífen aí? Ou seja, coloca um termo composto, né? O que acontece? É que existe uma outra forma de organização política chamada anarcossindicalismo, Uhum. que inclusive eu Mas eu respeito acho que. Já vai. porque a raiz do anarquismo brasileiro veio do anarcossindicalismo. É toda na sindical. Então, o que quer dizer? Que em vez de você criar uma comuna, você começa a organizar a sua O sindicato. classe dentro do sindicato. Então, você, através do sindicato, você pode expandir a noção de sindicato para uma sociedade sindicalista, onde Sim. as classes são representadas por esses sindicatos ou seja, você já tem uma estrutura ali, né? Uhum. Mas eu acho que se encaixa, né? Porque a comuna está ali, dentro da comuna tem os sindicatos, dentro dos sindicatos vão ter as assembleias, que também vai ter as assembleias dentro das comunas. Isso tudo vai se organizando de acordo com a materialidade também, né? Eu acho que A CNT-FAI na Guerra Civil Espanhola meio que foi isso, né? Eles fizeram uma mistura de anarcocomunismo com anarcossindicalismo ali, né? Pois é, Eles porque conseguiram... principalmente porque existia uma diferença lá na Espanha muito caracterizada por trabalhadores do campo e os trabalhadores urbanos, né? Porque o sindicato ele é um veículo mais urbano, né? Ou seja, você dificilmente vai ver, por exemplo, sindicatos. Não, que a gente pode achar são ligas camponesas. Hoje a gente pode até ver, ter né? uma liga camponesa, você pode ter uma. Mas é assim, sindicato, assim, como pessoa jurídica, aquela coisa toda, você vai encontrar mais nas cidades. Com trabalhadores de várias categorias aqui no Brasil. Isso, o sindicato pensado como no Brasil hoje, né? Depois já era Vargas, também tem isso, né? Aí o que acontece? Aí quando você. Daí tem os anarcocomunistas, né? Porque também tinha movimento anarquista camponês. Tinha. E ainda O campesinato. Né? Então, esses aí eles já tinham uma orientação mais de comuna, né? Ou seja, uma organização dentro de uma estrutura chamada comuna, né? Então, basicamente, esse tipo de... Sintetizando essa explicação, é isso. Então, agora,
toda vez que você ouvir a palavra ANCAP e anarquista ligada a essa galera, por favor, façam questão de desmentir essa galera, por favor, sabe? Porque sim. E assim, vale lembrar também que, assim, quando nós anarquistas falamos de sindicato, né, a gente não está falando desse sindicato que tem aí hoje em dia, não. E hoje em dia está tudo o sindicato no Brasil hoje, ele é um modelo getulista de sindicato, não é um modelo anarquista de sindicato, né? E não então Pode falar, E não é só isso, é porque hoje em dia você tem uns sindicatos estrutura dentro do próprio estado, optados por partidos, né? Ou seja, que os partidos tomaram conta desses sindicatos, as chapas são aprovadas por partido A, B e C, né? Sim. E isso atrapalha o engajamento dos trabalhadores ao sindicato, porque, afinal de contas, por exemplo, entre fazer uma reivindicação pró-trabalhador, vai fazer qualquer coisa ali para proteger o Lula, por exemplo. Como eu já vi, como eu já fui testemunha disso, entende? Porque em 2019... É muita peleguice. Se vocês não estão esquecidos, em 2019, o então ministro um dos ministros lá do Bolsonaro fez um tal de contingência monetária do ensino superior. Ele fez que na prática era um corte de orçamento das universidades. Contingenciamento é uma palavra bonitinha para disfarçar o que era na verdade. Né? Aproveitar, né, a pandemia para sair fazendo essas... Não, na época ainda não tinha pandemia. Foi antes. Foi 2019. Mas mesmo assim... Aí o que acontece? Eu fui em 3 manifestações para protestar contra isso. A manifestação de estudante para a questão do ensino acadêmico da universidade, né? Aí, no que eu olho para o lado, em algum momento, aparece uma galera do PT com plaquinha de Lula livre. Sim. E qual é o problema disso? Putz! A gente poderia me perguntar, né? Qual é o problema disso? É que simplesmente esse pessoal está cagando para o fato dos universitários, de repente, ficarem sem verba para bolsa, para qualquer... Ou então um laboratório precisar de um reagente, qualquer coisa, e não ter verba para comprar essas porra. Não estão cagando mesmo. Porque, olha, a greve está acontecendo até agora. A deles, naquela época, era o Lula preso, então aquilo era a única razão de vida desse pessoal. Eles estavam cagando para a população. Entende? A verdade é essa. Mas Lula está presidente e ainda estão cagando, porque a greve aí olha aí, a greve, o que está acontecendo agora? Continua. Vocês estão vendo a preocupação que eles têm com ensino superior, com estudo, com educação. Agora, no Pará, Paraná, estão querendo privatizar todas as escolas. As escolas estaduais, de ensino médio, secundarista, né? Os guris estão tudo lá se revoltando, fazendo greve. Eles estão fazendo greve, ninguém está... A aula é na rua, estão tudo fazendo greve. Aí os professores aderiram, hoje eu vi uma assembleia, e os professores de Paraná aderiram à greve dos estudantes. Está todo mundo em greve porque eles querem vender as escolas estaduais para o setor privado. Eu acho que a gente poderia fazer uma live só para falar de privatização
Mas, assim, voltando à De questão novo. aqui Não, mas do... você revoltada. vê que toda essa digressão que a gente fez aqui é para dar um exemplo do problema que a gente enfrenta hoje em dia e onde que o anarcocomunismo, o anarcossindicalismo pode entrar aí como diferencial nessa estrutura, porque afinal de contas, o sindicato abandonou os trabalhadores. Até o líder Existe. do sindicato, que é um cara lá do PT, se não me engano, lá da Bahia, Ceará, um dos estados lá do Nordeste, que eu acho que foi no Ceará, inclusive, que o cara começou a atrapalhar a greve da galera. A galera jogou Luiz carteira. Ângelo falou aqui, Foi ó, no Maceió, Paraná, foi o filho do Maceió. Ratinho. É o filho do Ratinho, Ratinho Júnior, o Putz, governador. nossa. E foi em Maceió. E os pelegos, os dirigentes tudo pelego, a galera foi os professores. Tome, receba a cadeirada. Isso mesmo. Pelego é assim que a gente faz. Aí o que acontece? Assim, para deixar claro. Aí o pessoal reclama, olha só, esse pessoal não está tendo. Aí tem um povinho aí que a gente conhece, né, gente? Que fica dizendo assim que ai, vocês não estão entendendo que o Lula não sei o quê, e papapá, que o PT. Não, gente, não. Não vamos passar pano para isso de jeito nenhum. Entendeu? E assim, eu queria deixar claro uma coisa aqui, porque assim, apesar de tudo, né, como se organiza o trabalho, as divisões de trabalho e tudo mais, a única maneira de se ter diálogo hoje, de se ter diálogo efetivo, é a partir dos sindicatos. E uma das ferramentas é a greve. Então, se chega na greve, né, se o trabalhador, apesar de toda a peleguice que existe dentro do sindicato, consegue se organizar para chegar em uma greve, é porque a situação daquela categoria está muito grave, seja plano de carreira, seja sucateamento, seja você salário. Acha que alguém, se conseguisse as reivindicações através do diálogo civilizado entre as partes, eles não se eles querem. conseguissem isso via essas ferramentas, né, chamada diálogo e civilidade, sei lá o quê, a gente precisaria fazer greve? Não precisa. Se a gente chegar lá e pede um negócio, a gente consegue, por que a gente vai fazer greve? Porque daí vira birra, né? Porque aí vira birra. Agora, se a gente chega a ponto de fazer greve, fazer manifestação, protesto, não sei o quê, quebra vitrine de banco, qualquer coisa assim. E não pode, chegamos no limite assim, ultrapassamos o limite do suportável. Exato. Há muito tempo. Gente, eu queria passar para a próxima pergunta, mas antes eu queria ler alguns comentários aqui. Chegou uma galera aí. Deixa eu ver. O pessoal está fazendo pergunta no chat, as perguntas a gente vai responder depois, tá? Deixa eu ver. Boa noite, Ex, chegando aqui na nossa live. Boa noite, Roberto Alves, tamo junto. É nóis. Carlos dando parabéns pela iniciativa aí do canal Libertário, tamo junto. E basicamente é isso, pessoal. Aí o Bacunin falou que nem fudendo é o nome do coletivo dos estudantes. Adorei o nome, os guri. Adoro adolescentes se organizando. Adoro.